Frederico Varandas também deixou uma clara mensagem a esses organismos. Disse que se não sabem ir contra a propaganda, devem então desistir. Foi um recado? É um recado também, é um recado de quem sente que está a ser o alvo dos ataques. Ou seja, não há dúvida nenhuma que já se percebeu que o futebol português não vive um momento pacífico. Há 3 equipas que estão a lutar pelo título. O Sporting, que vem do sucesso, Taça de Portugal e bicampeonato. O Benfica, que está numa tentativa de... É preciso mudar qualquer coisa para começar a ganhar, porque o jejum já começa a ser muito longo. O Futebol Clube do Porto também num processo de mudança. Investimento máximo no Benfica, investimento máximo no Futebol Clube do Porto. Portanto, há aqui uma tentativa de querer agitar. A proximidade das equipas, que ainda estão muito juntas e estão as 3 a lutar pelo título, faz com que isto seja uma guerra a 3. E, portanto, por isso é que tu ouves o Presidente do Porto, quando quer incendiar, basta dizer que Rui Costa está no bolso de Frederico Varandas, e aí os adeptos do Benfica não se identificam com isso. A verdade é que Rui Costa tem ali uma oposição de 34%, que foi aqueles que não votaram nele. Isso ajuda... Antes de irmos a essas declarações de André Vilas-Boas, porque também foi muito visado o Presidente do Futebol Clube do Porto neste discurso, mas deixa-me perguntar-te se era possível ter ficado calado ontem, Frederico Varandas, sobre aquilo que diz respeito ao estado do futebol português e também a arbitragem, porque houve aqui alguns comentadores durante a semana que acabaram por defender que se calhar não era o momento de Frederico Varandas falar sobre o assunto. Não. Era possível, porque no fundo as referências dos rivais vão muito além de lances polémicos, falam do tal lençol verde, de coação, de favorecimento. André Vilas-Boas utilizou essa expressão mesmo de que tem Rui Costa no bolso. Eu penso que foi esta altura, era a altura de falar. As alturas não são assim tão difíceis de percebermos quando é que são de falar. Ou seja, sempre que há uma paragem de seleção, é uma boa altura para se falar. Porquê? Porque os jogadores estão fora, estão nas seleções, a Liga está parada, a agitação que pode criar não vai afetar o imediato. Ou seja, tudo o que Frederico Varandas disse ontem não vai afetar o resultado da equipa neste fim de semana. Não há jogos e, portanto, percebes, o timing escolhido, o timing é este. Agora, a verdade é que o Sporting quase que foi enxovalhado desde o lance do Santa Clara. É um pontapé de canto, e ele também faz questão de frisar isso, que já perdeu um 4º lugar, e quando ele diz que perdeu, o Sporting fica em 4º lugar, sem hipótese de retomar em 2019, 2020. Ele até diz que depois o Sporting foi uma pré-eliminatória da Liga Europa e nem se apurou. Portanto, houve aqui efetivamente um custo muito grande para o Sporting com aquele lance, com aquele erro. Ninguém disse nada na altura, mas sabes que isto aqui também se puxam, o discurso também muda consoante, a música toca consoante o interveniente, no fundo. E, portanto, deu jeito a Porto e Benfica atacarem o Sporting logo na sexta-feira. É preciso não esquecer que houve logo comunicados, houve logo, por causa daquele canto, que depois dá origem ao golo. Ele também faz questão de dizer, a Frederico Varandas, que o Sporting, o aproveitamento de cantos, eu acho que é o mais baixo dos 3 grandes, é 3%. 3%, portanto, sim. Naquele jogo tinha havido 12 cantos, vê lá. Havia um que não tinha sido assinalado, aquele da primeira parte, que era canto e que o árbitro também não assinalava. Frederico Varandas fez questão mesmo de sublinhar. E depois entramos aqui numa situação de que aquele canto, como deu o golo, que o Carme e a Trindade, e foi aí a grande confusão. Também Frederico Varandas explicou e fez questão de frisar, lembrar esse canto. Aliás, acho que até foi o nosso Pedro Sousa, que aqui também no Canal 9 também disse que ele ia buscar lances parecidos, ou lances que tinham acontecido também já contra o Sporting, para justificar ou para explicar isto. A verdade é que também, aqui a questão é que também se empolou demasiado, se calhar, aquele pontapé de canto. E a verdade é que depois toda a gente viu que era pontapé de canto, o VAR não pode intervir, o árbitro não viu, o fiscal de linha não viu, as topeiras, como ele fala na topeira, e realmente foi verdade. O campo do Santa Clara, o relvado não estava nas melhores condições para a prática de futebol. E, portanto, a bola ressaltou ali e enganou toda a gente. Enganou o árbitro, enganou o Kenda, enganou o fiscal de linha, enganou toda a gente. Depois, já vamos olhar para essas declarações em concreto, okay. Mário. Mas, como disse há pouco, temos ainda de falar de André Vilas-Boas, porque Frederico Varandas arrasou André Vilas-Boas na sequência da polémica que envolve o Futebol Clube do Porto e o árbitro Fábio Veríssimo. Segundo Varandas, Vilas-Boas não é uma lufada de ar fresco, mas sim bafio e hipocrisia. André Vilas-Boas, no lançamento da sua campanha, disse: é tempo de construirmos um futuro ganhador com os princípios da ética e transparência. Hoje, infelizmente, posso dizer o que todo o país já constatou. Não, meus senhores,
não é lufada de ar fresco. É bafio. É bafio e hipocrisia do pior que o futebol português, infelizmente, já conheceu. Estamos a falar de uma ação premeditada, planeada e executada. Os pormenores de uma televisão que não se podia desligar, não se podia mudar de canal. Vídeos de um torneio de infantis. Mas é que isto não fica por aqui. Porque a seguir a isto, não é que o Futebol Clube do Porto, a seguir a que a notícia é conhecida publicamente, o Futebol Clube do Porto emite um comunicado com 7 pontos. 7. E não é que não há em 7 pontos um ponto onde que haja arrependimento. Um ponto onde haja um pedido de desculpa. Um ponto onde diga isto não volta nunca mais a acontecer. Não! Não há nada disto. Sabem o que é que lhes correu mal? É que no tempo em que eles foram buscar este manual, os árbitros não escreviam. Os árbitros desse tempo tinham medo. E este é que foi o problema fatal deste plano. É que esqueceram-se de um pormenor. É que hoje há árbitros com coragem. Há árbitros que não se deixam intimidar. E há árbitros que escrevem. Que escrevem. E quero daqui apelar a todos os árbitros que escrevam tudo. Tudo. Então não é que eu estava a ver o jogo Famalicão-Porto e essa jornada ficou marcada por um protesto da arbitragem. E como é que foi feito o protesto dos árbitros? Informaram as equipas que iam entrar sozinhos dentro do relvado. E assim aconteceu em todos os campos, exceto num. Famalicão-Porto. O que é que aconteceu? Então não é que a equipa do Futebol Clube do Porto foi solidária com os árbitros e entraram ao lado dos árbitros contra a pressão dos arbitragem? É preciso não ter vergonha. É preciso não só não ter vergonha, como é preciso ter o atrevimento de tratar as pessoas como atrasados mentais. E há uma coisa que eu tenho que reconhecer. Há uma coisa que eu tenho que reconhecer. Quem escreveu aquele manual? O anterior presidente do Futebol Clube do Porto. Temos entre mim e ele um mundo que nos separa. Mas há uma coisa que eu tenho que reconhecer no anterior presidente do Futebol Clube do Porto. É que era uma pessoa superiormente inteligente. E jamais faria esta segunda parte. É simplesmente patética. Mário, olhando para estas declarações de Frederico Varandas, em que utiliza o nome de Pinto da Costa, é para quê? Para diminuir André Vilas-Boas? Não poderá ficar refém? Repara, o Frederico Varandas e Pinto da Costa nunca se entenderam. Frederico Varandas passou as passas do Algarve, sempre queria jogar ao Dragão e passou por grandes dificuldades e até quase agressões. Quando elogia Pinto da Costa, e foi um elogio que ele faz a Pinto da Costa, é efetivamente para dizer que André Vilas-Boas nem serve para aprendiz e que está muito afastado daquilo que é a realidade do futebol. A culpa, se calhar, também foi nossa, dos comentadores, dos jornalistas, que criaram a ideia de que André Vilas-Boas iria ser uma lefada de ar fresco, assim como Frederico Varandas seria para o Sporting e Rui Costa para o Benfica. A verdade é que depois, quando as coisas não correm bem, é tudo o mesmo saco. É preciso não esquecer, André Vilas-Boas ultrapassou uma barreira. Ou seja, a barreira da crítica à arbitragem já foi usada pelo Benfica e pelo Sporting e também pelo Porto, mas aquilo que o Futebol Clube do Porto fez com aquela televisão no balneário dos árbitros, a repetir imagens de um lance que tinha ocorrido 15 minutos antes, durante o jogo, numa tentativa de pressão à equipa de arbitragem. Depois, no final do jogo, quando vai buscar as imagens de um torneio de infantis com um lance idêntico, também para, no fundo, castigar o árbitro.
que não pode mudar o canal nem pode desligar a televisão. Isto aqui, houve linhas que foram ultrapassadas. Foi-se para além da crítica ou da mera crítica a lances de arbitragem. E, portanto, é preciso não esquecer, André Vilas-Boas não fica nada bem na fotografia e daí que Frederico Varandas fala em Beifio, porque é Políticas do Antigamente, do tal livro que teria-se escrito por Pinto da Costa, mas que André Vilas-Boas não tem capacidade nem inteligência para o interpretar.